Inserido no Dia Municipal para a Igualdade e sobre o tema Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência e ou Incapacidade, a Câmara Municipal de Beja, em conjunto com o CLDS 4G, quiseram ouvir pessoas com deficiência e algumas entidades responsáveis pela sua formação e empregabilidade. Viemos até à Câmara Municipal de Beja falar com a Sra. Vereadora Marisa Saturnino. A importância para a Câmara Municipal de Beja é toda, porque as pessoas com deficiência são pessoas tão válidas, tão competentes e que reforçam tanto os serviços municipais como outras que não têm deficiência. Nós temos o privilégio, felizmente, de podermos contar com a colaboração de algumas pessoas nessas circunstâncias, mas que têm sido uma mais-valia para qualquer serviço municipal. Não basta dizer, mas sim também fazer, e a integração destas pessoas é, no fundo, um sinal que a autarquia dá de que quer contar com elas e que elas contam. A Câmara Municipal de Beja tem investido fortemente nesta área, porque acha que nunca é demais investir nela. Desde logo com a criação do Balcão de Inclusão, que é um serviço com um protocolo com o INR que nos permite prestar apoio a pessoas com deficiência, às suas famílias e muitas das vezes dar-lhes um caminho para determinadas sugestões ou até para determinadas questões que se levantam articuladamente com outras instituições. Temos também a criação do Conselho Municipal para a Inclusão de Pessoas com Deficiência, um importante fórum onde entre grupos conseguimos discutir várias problemáticas relacionadas com a deficiência e em conjunto utilizar as nossas sinergias locais para, no fundo, resolver determinadas questões importantes para a vida destas pessoas. De seguida, contamos também com os movimentos associativos e com a sua colaboração e importante contributo na identificação de barreiras arquitetónicas ou até para fechar alguns projetos altamente estruturantes para a cidade, como foi o caso das piscinas municipais descobertas ou da nossa praia fluvial, que é completamente acessível. E por último, a questão do turismo acessível, uma área na qual também estamos a investir e que com certeza trará mais pessoas a esta região e especialmente a este concelho. Apelo a todos que respeitem os direitos das pessoas com deficiência, fomentando a sua participação, a igualdade de oportunidades em todos os campos da sociedade, mas sobretudo respeitando a igualdade que existe dentro da diversidade. Fomos ao encontro da Susana Mata para ouvir a sua experiência socioprofissional. Eu vou tentar fazer um breve resumo daquilo que foram os meus últimos 15 anos. E é claro que tem que ver com a minha integração profissional. Eu, quando fui diagnosticada há 15 anos, já estava efetiva no laboratório onde estou até hoje. A primeira pessoa com quem eu falei foi com a minha chefia. Não me arrependo. Até porque me deram a abertura necessária para poder gerir todas as consequências de ter uma doença crónica que exige idas constantes ao hospital. Eu considero que esta honestidade é o mais importante quando se quer ter uma boa relação com a entidade patronal. Daí eu mantive-me integrada totalmente até hoje no trabalho, na sociedade igualmente. Sou uma pessoa bastante ativa, até em representação de outros doentes com a mesma patologia, como dirigente da SPEM. E é isso que eu digo a todas as pessoas com que me chegam com o mesmo problema. É, se possível, sejam honestos no local de trabalho. O meu trabalho enquanto técnica de laboratório é essencialmente prático e exige que a minha motricidade fina seja excelente.
eu precisei me adaptar ao longo destes anos de esclerose múltipla à perda de capacidades que fui tendo ao longo do tempo. A minha chefia foi-me dando abertura para poder dizer eu sou capaz de fazer isto ou eu não sou capaz de fazer isto, até inclusive alterar o local de trabalho e as tarefas a realizar, exatamente porque sabiam o que é que eu tinha. E eu fui sempre podendo dizer o que é que ia sentindo e quais eram as capacidades que eu ia perdendo e as funcionalidades que eu ia perdendo, que eu fui perdendo ao longo deste tempo. Foi sempre um acompanhamento constante e eu fui sempre honesta ao longo destes 15 anos, e a única vez que eu tive de baixa em 15 anos foram 12 dias, em 15 anos de doença crónica, exatamente porque tive a possibilidade de me adaptar ou de me deixarem adaptar às incapacidades temporárias ou mais definitivas que fui tendo ao longo destes anos de doença. Os doentes ou os utentes com algum nível de incapacidade ou deficiência, se nós vermos por outro lado, hão de ser sempre aptos ou de estar aptos a fazer outras atividades, outras tarefas. O que a sociedade tem que estar preparada é para olhar para as funcionalidades da pessoa e não apenas para as incapacidades da pessoa. Eu acho que quando mudarmos um bocadinho o ponto de vista, se calhar vamos valorizar aquilo que a pessoa pode fazer e integrar a pessoa de outra forma no mercado de trabalho. A pessoa pode não poder fazer a atividade física que fazia até determinado momento da sua vida, mas ser uma mais-valia para uma outra atividade que até dentro da mesma empresa ou fora pode valorizar bastante a pessoa e o mercado de trabalho. De seguida, deslocámos-nos ao Instituto de Emprego e Formação Profissional para falar com o Dr. Manuel Rosa sobre a empregabilidade das pessoas com deficiência. Relativamente à receptividade das entidades que trabalham connosco, tem muito a ver já com algumas medidas que nós temos no terreno, nomeadamente aqueles programas operacionais, e que temos vindo ao longo destes 4 anos, de 2017 até 2020, implementando a medida de contratação, mais concretamente de emprego apoiado em mercado aberto. Tem havido uma receptividade muito boa, as entidades, por um lado, não só pela questão social, mas também pela questão da empregabilidade. Inclusive, nós já temos 2 pessoas que passaram por 4 das instituições depois de terem feito este tipo de contrato, ou seja, passaram do emprego apoiado em mercado aberto para o mercado normal de trabalho. Portanto, relativamente à receptividade, temos tido boa receptividade e vamos dentro em breve, questionar algumas entidades com as quais não temos trabalhado relativamente à possibilidade de participarem também na nossa medida. Pronto, relativamente aos processos que têm entrado, eu posso dar uma ideia daquilo que tem sido o nosso trabalho. Já entraram, desde 2017 até 2020, 88 processos de contratação, 37 sem termo, contratos sem termo, 51 contrato a termo. Dos contratos a termo, apenas 2 cessaram e não renovaram. Ou seja, todos os contratos a termo se têm renovado e alguns, inclusive o de 2017, termina agora a segunda renovação, portanto, o terceiro contrato. Há a intenção da instituição de passar o contrato sem termo. Para além da questão do emprego apoiado em mercado aberto, nós temos também outras medidas de integração das pessoas com deficiência ou incapacidade, nomeadamente os estágios profissionais, que são estágios de inserção, e os programas operacionais. Algumas dessas pessoas têm passado a contratos de trabalho. O aumento relativamente àquilo que nós conseguimos contabilizar tem mais a ver com o emprego apoiado em mercado aberto
e posso dar uma ideia que de 2017 até 2019 houve, em 2017 tivemos 4 processos, 4 contratações, 27 em 2018 e 38 processos em 2019. Este ano, julgo que iremos ultrapassar este número. Apesar da pandemia, temos 19 processos entrados. Pronto, relativamente à questão da igualdade e da integração e da inclusão de pessoas com deficiência, o IFP sempre acompanhou este processo e penso que seria benéfico que aquilo que está no papel passasse para o terreno. Da nossa parte, temos apoiado as pessoas com deficiência não só na integração, em termos socioprofissionais, mas até na sua integração na sua vida normal, inclusive com a atribuição de processos de produtos de apoio. Muitos deles permitem às pessoas fazerem a sua vida normal e acederem ao seu posto de trabalho, à sua local de formação, por exemplo. Aquilo que me parece que seria benéfico seria que todos, em cooperação, pudéssemos permitir que a inclusão fosse cada vez mais uma realidade. De seguida, falamos com a professora Ana Medeiros sobre a sua experiência profissional e pessoal. Eu já nasci cega e, portanto, essa condição teve sempre impacto na minha vida, quer pessoal, quer profissional. Mas pronto, também tive a sorte de ter uma boa família, não sabia muito da coisa, mas que foi ouvindo o que os outros iam dizendo e portanto, quando se tem uma família que se acredita, nós acreditamos também. E mesmo que haja obstáculos, a gente acredita que os vai ultrapassar. A nível profissional, bem, as tecnologias foram de facto uma grande ajuda, porque antigamente, não é, na profissão, tínhamos que fazer tudo à máquina, sem rede, sem saber, imaginando o que se estava a escrever, mas sem uma voz que nos desse uma orientação, e agora com o computador isso enfim, eu entrego um texto todo corrigido. E isso facilitou muito. Claro que há obstáculos diferentes, como o preconceito das pessoas, e nós agora estamos no domínio do politicamente correto, e isso é feito de uma forma muito subretícia, muito escondida, não é? Aparentemente atrás de uma boa palavra está uma ação, pronto. Mas a gente também se vai habituando e consegue dar a volta e fazer de conta que não dá conta e pronto. E a coisa passa. Enquanto professora, no início da carreira, havia outra dificuldade que não era só a parte da tecnologia, era porque, como também dava aulas de inglês, tinha que pedir ajuda para verem os testes. Isso hoje era possível também de ser ajudado por outra pessoa, e mesmo na escola há a hipótese de haver essa ajuda, mas de facto ter ido para a educação especial também me facilitou a vida, porque consigo, eu ensinando braille e informáticas, eu tenho um controle maior sobre aquilo que é pedido. Às vezes, devido à falta de acessibilidade dos programas, nomeadamente onde se escreve os sumários, aí é preciso contar com a colaboração, mas ela surgiu dos colegas, mas ela surgiu de forma tão natural que até me esquecia, mas tenho que lhes agradecer porque, e mesmo no início quando vim para cá, para registar a informação dos alunos, contei com uma colega que fez sempre essa função, que se ofereceu, e pronto, mas o resto, muita coisa consigo. Ainda há dias entreguei uma ata feita por mim, né? A colega só fez os acertos da formatação e enfim, e
pôs no formulário, mas fiz as atas como aos outros. Como mensagem final, eu gostaria de dizer que acho que as famílias deviam acreditar mais, mesmo quando se vêem confrontadas com um problema com uma criança com deficiência. É muito normal que não tenham conhecimento. Isso não é de criticar, embora hoje haja muito mais informação e até temos uma secretária de Estado da Inclusão que é cega. Hoje há muito mais informação do que havia quando eu era pequena, né? Mas às vezes eu dá-me a ideia que as famílias não acreditam muito, mesmo quando a escola às vezes diz, mas faça assim, faça assado. E era bom que houvesse essa coisa de acreditar, porque quando uma criança não é bem aceita, eu acho que ela, de algum modo, tem essa consciência, não tem essa consciência, mas de algum modo percebe que não é bem aceita. E se as famílias acreditarem, se calhar essas pessoas também vão acreditar e vão conseguir. Porque nós, para serem incluídos, também temos que nós querermos ser incluídos, não é? A inclusão acontece em dois sentidos, tanto do lado daquele que é incluído, ou que quer ser incluído, e da sociedade. Portanto, e se nós acreditarmos, acho que a sociedade também acredita. Fomos até o Instituto Politécnico de Beja para ouvir a doutora Adelaide Espírito Santo. Os estudantes, qualquer estudante, qualquer pessoa que tenha necessidades educativas especiais pode ter acesso ao ensino superior. Portanto, se tiver uma deficiência comprovada igual ou superior a 60%, tem um contingente especial, quer na primeira fase, quer na segunda fase. Todos esses requisitos têm normativos que estão no balcãozinho de colégio, dentro do Ministério da Educação do Ensino Superior. Também, desde 2018, os alunos podem continuar do secundário para o ensino superior, mesmo os alunos que tenham tido medidas de apoio, quer seletivas, quer mais avançadas. Quando chegam ao Instituto Politécnico de Beja, porque é nessa qualidade que aqui estou, como coordenadora do regime de apoio ao estudante com necessidades educativas especiais no ensino superior no ITA Beja, nós temos estatutos que permitem elencar várias medidas de apoio. Estas medidas de apoio são concordantes com a especificidade de cada aluno. Não quer dizer que um aluno que tenha uma deficiência motora, por exemplo, tenha as mesmas medidas de apoio do que um outro que também tem deficiência motora. Tem tudo a ver com as características individuais de cada aluno. Portanto, nós apoiamos alunos não só com aquelas características da deficiência do certificado de multiusos igual ou superior a 60%, que normalmente são dados a alunos com deficiência motora ou sensorial, mas também estamos a abranger uma população que possa ser considerada mais vulnerável. Nós, por exemplo, temos o estatuto familiares que tenham pessoas que sejam cuidadores informais de pessoas com deficiência e que, portanto, tenham que ter algumas contingências no acesso ao seu percurso académico dito normal. Temos tido também, isto é do nosso próprio instituto, eu tenho muita alegria em dizer isto, somos dos poucos institutos que pagamos integralmente o apoio de intérprete de língua gestual a uma aluna surda que temos. Este ano também temos uma aluna visual, estamos a adaptar-nos para ela ter todas as condições, quer no apoio tecnológico, quer em termos de apoio à mobilidade dentro do espaço do Instituto. E sempre que possível contactamos com colegas de outras estruturas de ensino superior para nos facilitarem medidas que
que sejam mais, por exemplo, mais concordantes, nomeadamente troca de material que já esteja adaptado, que já seja mais acessível aos alunos, porque nós ainda não temos nenhum gabinete de documentos acessíveis. Neste momento, nós candidatámos-nos a um programa que é um programa de acessibilidade a edifícios públicos para tornarmos os espaços comuns mais acessíveis. E quando os alunos de terapia ocupacional fizeram o estudo, encontraram muitas barreiras em todo o lado. Mesmo aquelas que são rampas, as rampas estão mal construídas. As casas não têm corrimões. Digamos que quem projeta obras está mais atento à estética, à visibilidade estética que à funcionalidade do edifício. A formação é extremamente importante e a formação ao longo da vida é também importante. E eu gostava de deixar a motivação para as pessoas aprenderem e aprenderem sempre. E principalmente para os professores incutirem nos alunos, sejam quais forem as suas competências ou as suas fragilidades, que eles têm o direito e o dever de aprender constantemente. Todos os alunos podem aprender sempre e podem passar do secundário para o superior, todos. A sociedade é que tem que se organizar no tal desenho universal de aprendizagem para dar o melhor ensino e as melhores condições de aprendizagem para todos. Fomos ao encontro de Miaela, que partilhou connosco um pouco da sua experiência académica no Instituto Politécnico de Beja. O objetivo da minha entrada na universidade deve-se ao facto de querer ter um futuro melhor, de ganhar experiência, de querer aprender mais coisas, adquirir conhecimentos. É bastante positivo para mim, aprofundar conhecimentos para futuramente poder trabalhar com crianças. Eu entrei na universidade, tive vários obstáculos, não havia intérprete, perguntei à doutora Adelaide se havia intérprete e ela disse-me que não, pensava que eu só entraria no próximo ano, mas eu entrei mais cedo, porque concorri e consegui entrar. A barreira foi realmente o intérprete e as dificuldades de comunicação. Os professores eram novos, não tinham experiência com pessoas surdas, eu tentei comunicar por escrito. Alguns temas nas aulas eram bastante complexos. Depois lá conseguimos, tive uma intérprete com poucas horas e até agora tenho tido sempre, o que é bastante positivo. A universidade deve poder ter o apoio do intérprete, mas evitar que essas horas sejam limitadas. Por exemplo, 13 horas por semana é de evitar, porque isso prejudica os alunos. Mais tempo livre para possibilitar também ter mais tutorias com os professores e esclarecer dúvidas e expor dúvidas. Quando eu entrei na universidade já ia ligeiramente atrasada, ia a correr, pedi desculpa por estar atrasada, entrei, sentei, o professor disse que sim, que eu não podia entrar, sentei, preparei as minhas coisas, depois reparei que o professor estava a falar comigo, olhei, pedi desculpa, disse que era surda. Havia a aflição, ele disse que falaríamos então depois, no intervalo falámos, disse que era surda, ele explicou-me que não sabia que eu iria entrar, mas pronto, lá nos acertámos. No final eu vim para baixo, uma colega chamou-me, eu pedi desculpa por não estar a ver, perguntou-me o nome, disse qual era o meu nome, entre outras coisas. Depois, com o passar do tempo, nos intervalos, no tempo livre, realmente há bastantes dificuldades de comunicação, tentamos comunicar por escrito ou por telemóvel. Algumas colegas tentaram aprender algumas coisas, mas depois, mais tarde, com o passar do tempo, perdem o interesse, porque o objetivo delas é estudarem. Depois, mais tarde, um ano depois, entrou uma colega que se chama Ana Estradas, o nome gestual dela é este. Ela entrou e eu reparei que me chamava bastante, perguntava-me várias coisas, como é que se fazia, por exemplo, casa, ou as cores. Começou a aprender, tem muito interesse e até agora nós somos muito amigas. Há 5 anos estamos juntas na universidade e temos sido sempre muito amigas. Ela compreende a minha situação, percebe as minhas coisas, as outras colegas nem sempre.
Depende, algumas compreendem essa situação, outras não. Eu, no primeiro, no segundo e no terceiro ano, pertenci em turmas diferentes, porque chumbei algumas cadeiras, e algumas colegas realmente não percebem, não compreendem. Não me tentam chamar para dizer coisas muito simples, tal como bom dia, boa tarde, muito simples. Objetivos, sonhos futuros. O melhor de tudo seria, se fosse eu a mandar, se fosse eu a decidir, era que as escolas em todo o país criassem uma aula de LGP, como as outras línguas, como acontece com o inglês, com o espanhol ou com o alemão. O LGP devia acontecer igualmente. Todas as escolas deviam ter criar uma aula de língua gestual portuguesa, onde todos aprendiam e desenvolviam a língua para facilitar a comunicação entre surdos e ouvintes. A inclusão social da pessoa com deficiência implica que a mesma participe na vida social, económica e política da sua comunidade, assegurando assim o respeito pelos seus direitos. A Declaração Universal dos Direitos do Homem refere que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. É dever da sociedade assegurar que todos e todas, independentemente do género, da idade, da raça, da religião, possam usufruir de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. É dever das entidades públicas facilitar e reforçar a diversidade, promover a igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência, promover a igualdade de género, a igualdade de direitos e outras formas de igualdade em prol da construção de uma sociedade mais digna, mais igual e mais justa.